Vamos lá, take 2. Eu não achei que fosse ser fácil mesmo gravar esse vídeo. Bom, olá. Hoje eu não tô com um olá muito animado, o tema não é muito agradável. Mas bem-vindos. Esse é o meu canal, que se pode dizer. Para quem não me conhece, meu nome é Marina. Eu comecei a fazer alguns vídeos e ainda não consegui retomar esse canal. Fiquei com muito tempo resolvendo um monte de questões internas e externas e agora resolvi retomar. E eu não sei se eu vou fazer esse vídeo e mais vídeos, eu não sei por onde o caminho vai, mas a questão é as pessoas costumam fazer tags. Minha primeira vez na Disney, minha primeira vez, hoje em dia esbanjar tá muito em moda, né? Então a gente vê muita tag de abrindo presentes, abrindo não sei o que, abrindo minhas compras de milhões de reais ou de milhares de reais, mas enfim. Essa não é uma tag, tá mais para uma carta de despedida para nossa não queridíssima igreja. Eu ainda sou cristã, mas eu fui uma carola da igreja protestante, vamos colocar assim, por muitos anos da minha vida. Alguém que não questionou, que engoliu tudo pronto por muito tempo. Um belo dia, com muitas coisas acontecendo na minha vida, numa fase de muita depressão, isso tudo que eu tô sentindo, que eu vou falar agora, se tornou mais urgente quando eu descobri como a igreja tem mentido e escondido coisas benéficas para nós, para que ela não perca o poder sobre nós. Eu vou explicar. Bom, como eu disse, fui por muito tempo aquela Carolinha. Eu nunca questionei, eu aceitei tudo, era aquela cristã que estava ali na igreja o tempo todo. Assim, trabalhando para a igreja, fui professora de escola dominical, dei estudos, fui observada para ser missionária. Eu ia passar 4 anos internos dentro de um lugar onde se formavam missionários para ir para campo de missões. Eu ia ver minha família 1 ou 2 vezes no ano em férias. Então, assim, eu fui lá pro extremo, para vocês entenderem. Eu não sou uma cristã imatura que está falando um monte de coisa sem vivência. Eu tenho 20 anos de igreja, mais de 20 anos de igreja. De uns anos pra cá, é claro que eu estou bem mais afastada, porque tudo isso foi ficando muito complicado de lidar. Mas mesmo assim eu estou nesse envolto da igreja, em tudo que a igreja faz e tudo mais. Eu cortei isso recentemente. Mas enfim, eu cresci, desculpa, vai ter de vez em quando a participação especial dessa aqui, que é o grudinho da mamãe. Eu cresci passando por uma verdadeira lavagem cerebral. Eu já tinha depressão, eu aceitei, vamos colocar assim, o que eu chamo hoje de Deus, quem eu chamo de Deus, a forma como eu enxergo Deus, com os meus 11 anos, aproximadamente 11 anos, 11 para 12 anos. E foi uma época que eu estava muito, muito deprimida, era uma fase muito pesada. E aí eu encontrei nesse lugar pessoas que estavam falando de um Deus, que estavam falando de um poder, de uma força, e tudo aquilo foi muito forte para mim, muito impactante para mim, e eu me agarrei e pensei, é isso, fez sentido. E daí então eu comecei a me relacionar com esse Deus, a vivenciar isso na minha vida. Mas assim, eu sempre fui muito questionadora também, assim, eu não consigo aceitar as coisas prontas como a igreja quer que a gente aceite, porque é assim que funciona. Quando você questiona uma coisa para a igreja, ela sempre vai te dar uma resposta pronta. Ah, mas por que vocês são contra o homossexualismo se as pessoas nascem assim? Ah, porque tá ali no versículo tal, tal, tal. E aí eles vão te mandar lá para Levítico, que tá lá atrás, numa época ultra longínqua, e aí você vai chegar pra frente e eles vão falar logo depois que você também não pode se deitar com uma mulher que estiver no seu fluxo de menstruação. Eu anotei aqui, né, porque eu não sei nada de cor, eu sou péssima pra guardar as coisas. Bom,
Levítico 21, 22, fala sobre a questão do homossexualismo. E aí depois, logo no 19, 11, 12, 13, 15, a gente vai ter de não mentir, de não um monte de coisas que a igreja faz assim, descaradamente. A gente vai ler primeiro Levítico 19, 11, 12, 13. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Claramente a igreja segue essa parte, né? Aí depois a gente tem também o versículo 27. Cadê? Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem a ponta da barba, viu, homens? Segundo essa mesma passagem que fala que o homem não pode se deitar com outro homem, você também não pode aparar a barba. Então, assim, olha que coisa atual. Olha que coisa, assim, que a gente tem que seguir claramente. Agora, eu vou te falar uma coisa. Se você se apoia em Levítico para falar sobre homossexualismo, não apara a barba também não. E não se deita com a mulher no fluxo de menstruação, que também fala que é proibido. E também não mente, não engana, não furta. Então, assim, Edir Macedo e companhia, mas não é só Edir Macedo também não. Por mais que seja duro, a corrupção da igreja está em todos os lugares, das que parecem mais certinhas até o universal da vida. Então, assim, é muito discrepante o discurso de você, simplesmente não faz sentido que eu não possa fazer uma coisa quando as outras eu posso. Furtar, enganar, dizer pro seu fiel que você encostou nele e ele caiu e que isso foi real quando na verdade foi hipnose. Dizer pra ele que ele ficou possesso quando isso também foi hipnose, porque geralmente porque a gente tem uma coisa chamada subconsciente, quando você dá uma ordem pra ele, ele executa. Então, assim, apenas pare de falar mentiras. Isso não rola mais, isso não cabe mais. A gente não tá numa época que é um monte de ovelhinha sem questionar nada. Infelizmente, na verdade, a gente ainda tá. Ainda tem um monte de ovelhinha que não questiona nada e que fala ok. A questão é que realmente não faz sentido. Vocês precisam afinar o discurso de vocês para que ele comece a fazer sentido. Porque não tá fazendo até agora. Não tá. Vamos pensar no seguinte. A Bíblia fala que o maior mandamento é o amor. É amar. E aí o que vocês fazem? Vocês excluem aqueles que não são iguais a vocês. Que lá atrás, lá em Levítico fala, e depois Paulo fala. Paulo, assim, que vamos combinar que é uma figura suspeitíssima para falar sobre isso. Ninguém fala, Jesus não fala. Bom, eu perdi metade do vídeo. Tô regravando, mas tudo bem, eu regravo de novo. Até porque agora não tem igreja falando no meu subconsciente de que foi o diabo e tudo mais. Se for assim, minha câmera quase caiu durante a gravação e eu peguei no ar, ó, Deus me ajudando. Então, vamos lá. Eu tava falando sobre Jesus, sobre o que ele falou sobre homossexualismo, porque afinal de contas eu não sigo Paulo, eu não sigo José, João, Levítico, seja lá quem for, sabe? Eu sigo Jesus, eu acredito nele e há provas, há tudo da existência dele. Eu sei que ele existiu, ele foi um cara maravilhoso, mas não só um cara, mas o cara. Eu acredito sim que ele foi homem e Deus, que ele é Deus. Eu não deixei de acreditar em Deus e Jesus. A minha construção de Deus foi essa. Eu vejo Deus assim, mas eu também hoje não saio criticando e dizendo que a visão de todos os outros que não veem Deus assim está errada. Mas vamos lá, vamos voltar em Jesus, no que Jesus fala sobre o homossexualismo. Eu vou pegar minha colinha aqui. Eu vou colocar para vocês acompanharem. Em Mateus 10, ele diz o seguinte: porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim saís daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés.
com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. E acabou aí. Por que eu tô falando que foi o que Jesus disse sobre o homossexualismo? Foi o nada que ele disse sobre o homossexualismo. Porque a igreja defende que o que é dito contra o homossexualismo está baseado principalmente em Sodoma e Gomorra. Que o maior pecado de Sodoma e Gomorra foi o homossexualismo, apesar de não haverem provas nenhuma a respeito disso. Nenhuma prova. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Eles pegaram lá a questão do anjo, dos anjos quererem, das pessoas de fora quererem fazer sexo com o anjo, tipo anjo que eu saiba nem tem sexo. Pelo menos é isso que se defende. E aí, enfim, não faz sentido, não faz nenhum sentido. E na única oportunidade que Jesus tem para falar sobre o que supostamente é ligado ao homossexualismo, o que é que ele faz? Nada. Ele fala sobre o pecado de receber mal estrangeiros. O peso que eles davam a receber mal estrangeiros. Isso lá em Levítico, perto da passagem que também fala de deitar-se homem com homem, mulher com mulher, também fala isso. Então, assim, é uma coisa forte no discurso. É isso de tratar mal estrangeiros. Vamos usar a massa encefálica e ver de verdade o que está acontecendo. Jesus, na sua única oportunidade de falar sobre isso, se é que era oportunidade, na verdade não era, porque, como eu disse, não tem uma ligação uma coisa com a outra. Se você for pegar, não há provas de que existe essa ligação do homossexualismo com Sodoma e Gomorra. E é claro que vão ter um monte de pastores que vão provar por A mais B que tem, mas eles vão provar com discussões que é entre eles e eles mesmos, assim, porque eu não sei de onde eles tiram aquilo que eles defendem. Se há uma outra Bíblia para explicar as conclusões que eles chegam na Bíblia, põe na roda, porque tá esquisito, né? Assim, a gente lê uma coisa e vocês traduzem um negócio diferente do jeito que vocês querem, e é isso aí, a gente tem que aceitar que essa é a verdade. A verdade que vocês fodões, que vocês pastores tiveram uma conversa aí com Deus que a gente não consegue, porque vocês são os caras, né? Então, assim, se tem um outro livro aí, põe na roda e a gente vai ver. A gente vai ver se é isso mesmo. Toda discussão sobre homossexualismo é muito rasa e é muito contrária a tudo que a palavra prega, a tudo que a Bíblia prega. Porque, vamos lá, na passagem de Jesus ele diz que o maior mandamento de todos, segundo está registrado na Bíblia, é o amor. Só que a Bíblia coloca assim: o maior mandamento de todos é o amor, exceto se seu filho, pastor, nascer homossexual. Aí você não ama, aí você rejeita, aí você defende baseado cegamente numa palavra que não faz sentido e que vem sendo deturpada, verdade seja dita, eu vou mostrar daqui a pouco. Então, assim, entre a escolha de amar, que é a base, ele rejeita esse filho e deixa ele entregue à morte. Porque essa é a verdade nua e crua. Seu filho não se matou, pastor, porque o diabo fez ele se matar. Seu filho se matou porque você rejeitou ele, porque você não aceitou, porque dizendo que ama, você não sabe amar. Vamos colocar os pinguinhos nos is, vamos parar de hipocrisia, porque é isso que acontece. A igreja tem sangue nas mãos, e muito. Porque a igreja é responsável por um monte de preconceito. A igreja é responsável por um machismo absurdo, que faz com que as mulheres passem por coisas, inclusive dentro da igreja, e escondem essas coisas. Especialmente porque são pastores, muitas vezes, que estão envolvidas, e porque são pastores. Porque eles estão numa hierarquia maior, né? Bom, a segunda parte ficou sem foco e sem luz. Peço desculpas. Mas enfim, eu vou deixar assim mesmo, porque eu tô deixando esse vídeo mais natural possível. E agora na segunda parte eu tive a ajudinha de marido que não tava aqui. E agora vai estar focadinho com a luz melhor. Mas vamos lá.
acontece muita coisa com a mulher dentro da igreja, que é muito naturalizado, porque a igreja é muito machista. E essa é a raiz também da homofobia na igreja. A igreja é uma igreja muito machista. Então, assim, acontecem coisas que estão intrinsecamente ligadas com isso dentro da igreja. Como, por exemplo, você assediar fiéis, você tocar inapropriadamente, você fazer e acontecer e nada acontecer com você. A igreja, se apoiando em alguns versículos, a igreja, assim, em sua essência, na sua origem, lá onde tudo começou, era muito machista. E isso tem tudo a ver com a homofobia dentro da igreja. Eles não tratam mal só os diferentes deles, do padrão, do discurso de a família ideal que me faz vomitar. Eles também são assim com as mulheres na igreja. Assim, o machismo ali é muito grande, a ponto de acontecerem coisas extremas, como pastores cantando fiéis, como pastores tocando inapropriadamente fiéis e não acontecer nada.